Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Hoje vamos para a nossa quinta aula, livros 7 e 8, Mito da Caverna, aquela coisa toda. Tá? E a gente vai retomar onde a gente parou no livro 6. Tá? Se vocês lembrar aqui da nossa tabela, né? A gente tem a analogia da linha dividida, duas partes embaixo, duas partes em cima, né? Opinião, desculpa, imaginação, crença, raciocínio e a parte racional, certo? Na medida que a gente vai subindo na linha, a gente vai atingindo níveis maiores de realidade, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte aqui? A gente vai usar esse frame para entender o mito da caverna, beleza? Começando o livro 7, na verdade eu peguei uma frase que ele começa dizendo na metade do livro, tá? Porque é para introduzir, depois a gente volta para a primeira parte onde ele fala todo o mito da caverna. Então vamos lá. Bastará, portanto, chamar a primeira seção de conhecimento e ciência, a segunda de intelecção, a terceira de crença e a quarta de imaginação ou conjectura, como fizemos antes. Chamamos a associação das duas últimas, aqui de baixo, né, crença e imaginação, de opinião, e a associação das duas primeiras, lá de cima, conhecimento e intelecção, de intelecto. A opinião diz respeito à geração, e o intelecto concerne ao ser. E tal como o ser está para a geração, está o intelecto para a opinião. E tal como o intelecto está para a opinião, está o conhecimento ou ciência para a crença e a intelecção para a imaginação ou a conjectura. Tá? Então aquela ideia ali da geração, né, e o ser, para nós, assim, em português, em linguagem normal, fica meio estranho, mas a gente sempre tem que remeter àquela ideia de que, em especial no Parmênides, da primeira aula, né, que o ser é, o não ser não é, e tem a unidade e depois tem a multiplicidade. Né? Então a parte de baixo da linha se refere à multiplicidade, e a parte de cima se refere à unidade. Então, a unidade, que é a ideia meio piramidal que a gente tem do conhecimento do Platão, certo? E aqui a gente começa o mito da caverna. Tá? Tem muito material sobre isso na internet, essa é a parte mais conhecida da República, eu acredito que todo mundo aqui já tem ouvido falar. Né? E aí, quando eu estava organizando a apresentação, né, eu pensei, como é que eu vou passar isso aqui? Aí eu achei que a melhor maneira seria, de fato, ler o mito da caverna todo, para que vocês tenham contato direto com ele, e depois a gente conversa, eu explico e tudo mais. Então, assim, eu vou ler toda a parte onde ele fala sobre isso, eu vou tirar as respostas, e a gente vai ver o que ele diz, depois a gente volta aqui e tenta entender o que foi dito, certo? Então vamos lá. Ele começa assim. Em seguida, compara o efeito da educação e da falta de educação na nossa natureza a uma experiência como a seguinte. Imagina seres humanos habitando uma espécie de caverna subterrânea, com uma longa entrada acima aberta para a luz e tão larga como a própria caverna. Estão ali desde a infância, imobilizados no mesmo lugar, com suas pernas e pescoço sobre grilhões, unicamente capazes de ver à frente. Seus grilhões os impedindo de virar suas cabeças. Imagina também a luz de uma fogueira acesa a certa distância, num ponto superior e atrás deles. E entre a fogueira e os prisioneiros, uma vereda acima. Imagina que foi construído ao longo dessa vereda um muro baixo, como anteparo diante de manipuladores de marionetes, acima do qual eles as exibem. Então também vê que ao longo do muro, pessoas carregam todo tipo de artefatos que são erguidos acima do nível do muro. Estátuas de seres humanos e de outros animais, confeccionados de pedra, madeira e todo o material. E, como seria de se supor, alguns desses carregadores conversam, ao passo que outros estão calados. Até o Glaucon diz assim, que prisioneiros estranhos tu descreve, né? E o Sócrates diz, são semelhantes a nós. Supõe-se, em primeiro lugar, que esses indivíduos veem alguma coisa de si mesmos e entre si, além das sombras que a fogueira projeta sobre o muro da caverna na frente deles? E quanto às coisas que são carregadas, o mesmo se aplica a elas? Se eles pudessem conversar entre si, não achas que suporiam que ao nomear as coisas que vissem, estariam nomeando as coisas que passam diante dos seus olhos? E se sua prisão produzisse um eco que viesse do muro que se opõe a eles, achas que acreditariam não ser as sombras que passam diante deles quem estivesse falando toda vez que um dos carregadores que caminhasse ao longo do muro emitisse um som? Por conseguinte, os prisioneiros acreditariam cabalmente que o real não seria nada mais senão as sombras desses artefatos.
Considere então de que caráter seria a libertação dessas correntes e a cura dessa insensatez se algo naturalmente assim acontecesse. Quando um deles fosse libertado e subitamente obrigado a se levantar, virar o pescoço e caminhar, e erguendo o olhar, fitar a luz, experimentaria dor devido à ofuscação da vista e ficaria incapacitado para ver as coisas cujas sombras vira antes. O que achas que ele diria se lhe fosse dito que o que vira antes era tudo uma tolice, mas que agora, estando ele mais próximo da realidade e voltando para as coisas mais reais, ele vê mais corretamente? E se apontássemos para cada uma das coisas que passam diante dele e lhe perguntássemos imperiosamente o que é cada uma delas, não achas que ele ficaria confuso e que acreditaria que os objetos que havia visto antes eram mais reais do que os que agora lhe eram mostrados? E se alguém o forçasse a fitar a própria luz, seus olhos não doeriam e não daria a ele as costas, fugindo na direção das coisas que é capaz de ver, convicto de que são positivamente mais nítidas e exatas do que as que lhe estão sendo mostradas. E se alguém o arrastasse dali à força, em sentido ascendente, através do caminho acidentado e abrupto, e não o deixasse escapar, até que eu tivesse arrastado até a luz do sol, não se sentiria ele atormentado e furioso com essa atitude? E quando mergulhado na luz, seus olhos invadidos pelos raios do sol, não ficaria incapacitado para ver uma só daquelas coisas que agora se diz ser reais? Suponho, então, que ele precisaria de um período de adaptação para poder ver as coisas na parte superior. No começo, veria sombras com máxima facilidade, depois imagens ou reflexos de pessoas e outras coisas na água, e posteriormente as próprias coisas. E a partir disso passaria a perscrutar as coisas celestes e o próprio céu, mais facilmente à noite, contemplando a luz das estrelas e a lua, mais facilmente do que de dia, contemplando o sol e a luz deste. Finalmente, suponho, se capacitaria a ver o próprio sol, não seus reflexos na água ou em um lugar estranho, mas o próprio sol em seu próprio posto, se tornando capaz de perscrutá-lo. E a esse ponto, ele concluiria que o sol é a fonte das estações e dos anos, governa tudo na região visível e é, de alguma forma, a causa de todas as coisas que ele estava acostumado a ver. E o que aconteceria quando se lembrasse de sua primeira morada, daquilo que ali passava por ser sabedoria e dos companheiros cativos? Não achas que se consideraria feliz com a mudança e teria pena dos outros? E se houvesse honras, louvores ou prêmios entre eles, para aquele que se revelasse o mais hábil na identificação das sombras, à medida que se projetassem, e quem melhor se lembrasse quais geralmente se antecipavam, quais se apresentavam mais tarde, e quais simultaneamente, e quem pudesse assim melhor prever o futuro. Achas que ele desejaria essas recompensas, ou sentiria inveja daqueles entre os prisioneiros que fossem objetos das honras e que fossem transformados em senhores? Ou será que, ao contrário, não partilharia do sentimento de Homero, preferindo ardentemente trabalhar o solo como um servo de outro homem, alguém destituído de posses, e padecer qualquer coisa do que partilhar das opiniões deles e viver como vivem? Pois considera também o seguinte: se esse homem descesse novamente e reassumisse seu antigo posto, seus olhos, privados assim repentinamente da luz do sol, não ficariam repletos de escuridão. E antes que seus olhos se reacostumassem com a escuridão, que não ocorreria rapidamente, enquanto sua visão estivesse ainda turva, se tivesse ele de competir de novo com os perpétuos prisioneiros no reconhecimento das sombras, não atrairia o ridículo sobre si? Não se comentaria acerca de sua pessoa que retornara de sua viagem à região superior com sua visão arruinada e que não valia a pena sequer fazer uma tentativa da viagem à região mais elevada? E no caso de alguém libertar os prisioneiros e conduzi-los para cima, se fosse apanhado, eles não o matariam? E essa imagem, caro Glaucon, deve ser aplicada na sua íntegra, ao que dissemos anteriormente. A região revelada deveria ser comparada à morada, que é a prisão, e a luz da fogueira nela ao poder do sol. E se considerares a subida e a contemplação das coisas acima como a ascensão da alma à região inteligível,
terás captado o que espero transmitir, uma vez que é isso que queres ouvir. Se isso é verdadeiro ou não, só o Deus o sabe. De qualquer modo, o que assim se mostra é que no domínio do cognoscível, a ideia do bem é a última coisa a ser vista, sendo atingida somente com dificuldade. Entretanto, uma vez que alguém a tenha contemplado, será imperioso concluir que é a causa de tudo que é correto e belo em quaisquer coisas, produzindo a luz e a sua fonte na região visível e na região inteligível, comandando e gerando verdade e entendimento, de sorte que todos que se predispõem a agir com sensatez, privada ou publicamente, têm dela a percepção. Então esse é o mito da caverna conforme está na República. Eu imagino que todo mundo aqui já tinha ouvido falar, conhecia, mas talvez nunca tivesse lido ele de fato. E aqui eu deixei essa ilustração, que você já deve ter visto em algum lugar. Antes de nós voltar aqui, alguém tem algum comentário, coisa para falar sobre o que a gente leu aqui agora? Não? Então vamos lá, vamos começar do início e eu vou passar rapidamente aqui para a gente ver o que foi dito. Começando com os prisioneiros na caverna. O que ele está dizendo? Pescoço e perna agrilhoado. Então a gente não consegue olhar para o lado, não consegue olhar para trás, não consegue se mexer. Tá? A gente vê as sombras projetadas na parede de alguém que está atrás manipulando aquele fogo que vem da fogueira, certo? Então assim, eu já vi muita gente falando que o mito da caverna e tudo mais é dizendo que o mundo material não é real, certo? E eu não vejo dessa maneira, eu não acho que se trate de que isso aqui não é verdade. Tá? Eu acho que ele está se referindo a outras realidades últimas, mais reais do que o mundo material em si, mas ele não está negando que o mundo material exista. Né? Então, vê assim, sabe esse ônibus que tu pega de manhã, coisa parecida, isso não é real. Cara, é real. Se ele vier a 80 km por hora e eu parar na frente dele, eu vou ver que ele é real. Né? Mas não é disso que ele está falando, ele não se refere a esse tipo de realidade. Ele fala de realidades de outra ordem, até porque se fosse dessa ordem, ele não faria tudo isso aqui para falar isso. Entende? Então, assim, pegando um pouquinho disso aqui, ficando clara essa imagem, a gente vê justamente isso aqui, ó. Manipuladores de marionete que exibem isso aí, a gente vê essas imagens, tá? E aí, o que ele diz depois? Tem imagem de homem, de outros animais, alguns estão conversando, outros estão quietos. Como aquilo ali tem eco, eu ouço aquilo e me parece, bom, quem está falando é a sombra que eu estou vendo, então aquilo é a realidade. Tá? Se eles pudessem conversar entre si, ó, não acho que isso foi, ó. Então, só, eles não conseguem conversar entre eles. Eles estão ensimesmados, né? Ensimesmados em si mesmos, assim, no pleonasmo, tá? De maneira que eles não conseguem. Mas caso eles conseguissem conversar um com o outro, o que eles conversariam? Eles conversariam sobre a sombra que está ali. Aquilo ali que tá sendo visto, que está sendo ouvido, é o que de fato parece para eles ser real. Tá? Aqui ele fala do eco, então eu tenho meus sentidos, em alguma medida me enganando, eu estou achando que aquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, é de fato a realidade última, mas na verdade não é. Tá? Olha só, os prisioneiros acreditariam cabalmente que o real não seria nada mais senão as sombras desses artefatos. Então, eles não sabem nem da existência do artefato. Então, veja bem, eu tenho uma fogueira que ilumina o artefato que dá a sombra. O cara tá lá preso, coisa parecida, ele não consegue conversar. Eu não sei nem que existe um artefato que está dando sombra. Eu vejo a sombra e tomo aquilo como real. Tá? Aí ele fala sobre a libertação de um desses prisioneiros. Tá? Quando ele olha para a luz da fogueira, que é infinitamente menor que a luz do sol, ele já fica meio tonto, ele já fica meio zonzo. Ele olha aquilo e ele fala que ele fica incapacitado. Outra coisa interessante, tá? Uma chave de leitura, né? Olha só, erguendo o olhar. Então essa caverna ela não é horizontal, né? Ela tem um movimento ascendente, tá? Então é para fora e para cima. Não é só uma saída horizontal. Então tem essa leitura de entender que, bom, tem uma subida disso aí. E a subida é algo bom. Tá? Vamos ver aqui. Olha só. Ele fica incapacitado para ver as coisas cuja sombra vira antes. Daí ele pergunta, né, o que achas que ele diria se agora fosse dito que o que vira antes era tudo uma tolice, uma bobagem, né? Mas que agora ele está vendo o que de fato é mais real. Né? Se a gente apontar essas coisas, o que ele diria? Ele diria, não, cara,
eu nem sei muito bem o que é isso aqui que eu estou vendo, mas o real é aquilo lá que eu passei a minha vida inteira vendo, sabe? E a gente pode fazer várias associações com o que a gente viu antes, né, daquela história, o guardião como cachorro, né? Tem que ser brando e tem que ser animoso, irascível. E como é que o cachorro faz? Se eu conheço, eu sou brando. Se eu não conheço, eu sou irascível. E aí lembra que ele fala, não, mas eu tenho que trazer a sabedoria, porque não basta eu julgar isso aí só pelo que eu conheço ou desconheço. Eu tenho que conseguir fazer um julgamento objetivo sobre aquilo. E aqui entra a mesma coisa. Não, mas isso aqui eu vi a vida inteira, então deve ser verdade. Tá? E aqui ele está dizendo, quando o cara sair e vê a fogueira, ele não sabe o que ele está vendo, mas ele ainda está achando que aquilo lá era real. Ele fica meio transtornado. Tá? Olha só, se alguém o forçasse a fitar a própria luz, né? Os olhos não doeriam e ele não ia querer dar as costas para isso, tá? Fugindo e voltando para aquilo que é conhecido dele. Então, olha só, apresentei uma ideia nova, o cara olhou e falou, não, não, isso aqui não, peraí que eu vou voltar aqui porque eu conheço que isso aqui é mais cômodo, isso aqui é mais tranquilo. Tá? Ó, se alguém o arrastasse dali a força, no sentido ascendente, aqui de novo a gente tem essa figura para cima, tá? Esse movimento que a gente conhece em grego como anábase, que é a subida, né? Em oposição à catábase, que é a descida. Tá? Não se sentiria ele atormentado e furioso com isso. Tá? Quando mergulhado na luz, seus olhos invadidos pelo raio de sol, não ficaria incapacitado para ver uma só daquelas coisas que agora se diz reais. Então, a gente tem esse movimento da nossa pupila, que quando a gente está no escuro, ela se dilata, quando a gente está na luz, ela se retrai, né? Isso demora um pouquinho para a gente se acostumar. A gente está num lugar claro, vai para um lugar escuro, demora. É a mesma coisa o contrário. Só que aqui ele está falando da nossa alma. Quando a gente vê uma realidade maior e mais real, que a gente não está acostumado com aquilo, a gente olha e fala assim, cara, mas o que é isso que demora para a gente se adaptar? Certo? Supõe então que precisaria de um período de adaptação. No começo ele veria essas imagens apenas pelas sombras, mas já as sombras do mundo superior, do mundo de fora da caverna, de noite. Né? Então, eu vou ver a luz? Vou, mas vou ver a luz da estrela, eu vou ver a luz da lua. E o que é a luz da lua se não é a luz do sol refletida? Né? Então, eu consigo ver a luz do sol através da lua, mas eu ainda não consigo olhar ele diretamente, porque eu ainda estou acostumado àquele mundo dentro da caverna. Tá? E mais adiante, na medida que eu estiver acostumado com essas sombras já do mundo superior, eu vou poder ser capaz de ver o Sol como ele mesmo, certo? E aí, vendo o próprio Sol, esse prisioneiro conseguiria ver que ele é a fonte de tudo, inclusive daquelas sombras que estão lá embaixo que ele passou o tempo todo como prisioneiro, tá? E ele lá fora da caverna, olhando aquilo tudo, já de dia, podendo contemplar a árvore, podendo contemplar os animais. Quando ele se lembrasse de como é que era a vida dele, ele ia olhar aquilo e dizer, cara, isso não é vida. Aquilo ali que eu vivi é uma mentira a minha vida toda, agora eu estou vendo o que de fato é verdade. E aí ele fala, não se consideraria feliz com a mudança, ele teria pena dos outros, ele olhar para o pessoal e dizer, cara, a gurizada ainda está vivendo naquela mentira, entende? E aí ele faz até uma coisa meio irônica aqui, né? Olha só, se houvesse honras, louvores ou prêmios para aqueles dentro da caverna que conseguisse prever o futuro, tá? Cara, o cara tá vivendo na mentira, tá? Daí tu tá lá e tu tá organizado entendendo o que tá acontecendo na mentira. O cara que tá lá fora, ele quando voltar, ele não vai entender muito bem aquilo porque ele ainda vai precisar se adaptar. E ele vai chegar lá, vai ficar meio perdido, todo mundo vai rir, vai debochar dele, e os caras estão ali, não, pois é, porque eu sei e tudo mais. Cara, vou dar um exemplo assim, bet. O cara tá lá apostando em bet, coisa parecida. Tá? O cara tá lá, porque o Grêmio, porque o Inter, porque não sei o que tem e tal, tudo mais, porque eu vejo e tudo mais. Cara, pois é, mas aí tu passa o dia inteiro vendo futebol e aí tu acha que aquilo ali é verdade, tu aposta um dinheiro, um negócio, e, cara, tá tudo bem, quer apostar, aposta, beleza. Futebol é bom, futebol é legal, eu gosto, né? Mas o cara não pode viver em função disso. Sei que tu trabalha com isso, né? Mas é aquela ideia. Eu tô entendendo tudo que está acontecendo na política. Tô acontecendo tudo que está acontecendo na política. Beleza. Onde é que tu está vendo isso aí? Ah, não, tô vendo na TV, na rede social, coisa parecida. Será que tu está vendo o que de fato está acontecendo? Às vezes tu não está tendo acesso nem à sombra do mundo de cima. Tu está tendo acesso à sombra do mundo de baixo e achando que tu está abalando, mas na verdade tu não sabe nada do que está acontecendo. Entende? E aí ele fala, se alguém for considerado sábio por estar entendendo o que está acontecendo nas sombras, o filósofo que acessou aquele mundo, ele vai querer ganhar essa honra, essa medalha, vai, não, eu sou o cara que sei tudo da política, cara, não sabe nada, porque eu quero a distância disso aqui. E aí considera o seguinte, ó, ele voltando, tá? Ele não demoraria para se adaptar, já conversamos sobre isso aí.
antes que os seus olhos se reacostumassem, né? Enquanto sua visão estivesse turva, quando ele tentasse competir com aquele pessoal, ele ia perder para todo mundo. Por quê? Porque ele está competindo num ambiente que um dia foi familiar para ele e hoje aquilo já não faz mais parte da realidade dele. Então, ele vai demorar um pouco para se adaptar àquilo, né? E tem aquela ideia ali, ó, se fosse apanhado, eles não o matariam. Isso aqui a mim parece uma referência direta ao Sócrates, mestre do Platão, que anos antes, 20 a 30 anos antes disso aqui ser escrito, tinha sido morto em função da democracia ateniense, aquela coisa toda, a corrupção da juventude e impiedade, né? Então, de fato, eu acredito que tem uma influência bem grande dessa história que de fato aconteceu com Sócrates para a elaboração desse mito por parte do Platão. Ele se repete na história do cristianismo. Exatamente, exatamente. Sabe? Então, assim, até separei alguns exemplos de cabeça, estou fazendo aqui sem notas, essa foi uma boa lembrança. A gente tem a questão assim, ó, eu lembro que para a cadeira de filosofia da ciência, a gente lê um livro, a Filosofia da Ciência Natural, do Karl Hempel, e já no primeiro capítulo ele conta a história do médico húngaro, Semmelweis, que ele estava tentando entender por que em duas, sabe, por que duas maternidades. É mesmo? É. Então, eu sei que a Jéssica conhece, que ela é enfermeira da área de saúde, né? Então, a ideia é mais ou menos assim. Ele era um médico húngaro, se eu não me engano, trabalhava no hospital de Viena, tinha duas maternidades, e numa tinha muita grávida morrendo de febre puerperal, que era o que era conhecido na época, né? E ele estava tentando entender o que estava acontecendo. Ele ficou anos estudando aquilo, e numa era baixa e noutra era alta, né? E a coisa foi. Ele levantou várias hipóteses, que não interessa aqui agora. Daqui a pouco ele se deu conta, cara, na segunda, que é onde quase nenhuma morre, as parteiras não fazem dissecação de cadáveres. Na primeira, os médicos fazem. Então ele deu, isso é o nome de matéria cadavérica, isso aí poderia estar contaminando as grávidas, né? E ele começou a sugerir que se lavasse as mãos com hipoclorito de cálcio, uma coisa assim, para desinfetar, né? Então o que acontece? Ele foi ridicularizado pela comunidade médica, ele foi internado no hospício, ele morreu como louco, entende? Quando na verdade ele estava certo, né? Depois a gente teve o Pasteur, a gente teve o Lister, que falaram sobre lavar as mãos e higiene e tudo mais, e os médicos naquela época achavam, não, eu sou médico, eu tenho que lavar as mãos só um pouquinho, entende? Então, assim, aqui tem um bom exemplo para ilustrar essa ideia do cara que foi lá, acessou um conhecimento e quando voltou falou, não, é isso aí, tchau, vou mandado embora, teve que voltar e morreu como um louco. Só depois ele foi reconhecido como alguém que de fato estava correto naquilo que ele falou. Deixa eu deixar aqui essa parte, né? Então esse é um exemplo, a gente tem diversos outros, mais. Oi? Sim, o pedagogo das creches. Exatamente. Isso, e ele mesmo que estava errado, inclusive. Ele mesmo que estava errado. Então o que acontece, né? Pegando outros exemplos, assim, né? Da caverna ali, né? Pega um reality show, sei lá, o Big Brother, Fazenda, Casa dos Artistas, qualquer um. O cara tá vendo a TV o que está acontecendo. Ah, aquilo ali é a sombra. Né? O que seria as marionetes? O cara tá lá vendo de fato dentro da casa o que está acontecendo. Então, cara, tem outra coisa por cima que está organizando aquilo ali, que tem a ver com dinheiro, com publicidade e tal e tudo mais, está tudo certo, desde que não tenha crime, está tudo certo, né? Só que acima dessa questão ainda tem outra coisa de que alguém que está organizando aquilo tudo. Entende? Daqui não é uma crítica ao reality show, coisa parecida, mas é só para nós entendermos que às vezes o mesmo fenômeno pode ter vários tipos de níveis de análise. Né? Pega, sei lá, manifestação política de alguém não sei aonde. Bom, tem o que tu vê na TV, tem o que está de fato acontecendo lá, tem quem organizou e tem quem está acima de quem organizou querendo saber o que vai fazer para organizar a coisa para um lado ou para o outro. Então é nesse sentido. E outra parte assim que eu coloco da minha opinião, isso não está no material que eu vi, é aquela ideia assim, ó, isso aqui não é linear, isso é cíclico. Não é que um dia eu fui lá, vi a luz sair da caverna. Cara, tu vai sair da caverna para uma coisa, tu vai sair da caverna para outra coisa, tu vai sair da caverna para outra coisa. Então, é um processo de eterno despertar, um eterno retorno, exatamente. Não é que tu agora eu sou iluminado, sou filósofo, agora eu sei tudo. Não. Tu
vai sair da caverna para certas coisas, para outra coisa tu vai estar na luz, para outra coisa tu vai estar olhando para a fogueira, sabe? E sempre tu tem que estar entendendo isso como uma dinâmica que praticamente não tem fim. Tu vai estar sempre que tendo sair da caverna para uma coisa ou para outra. Que você está mais próximo do foco, está mais entre aspas, Sim, sim. Isso. E não, até essa bola que tu levantou é interessante, porque o que acontece? Se a gente usar essa chave que eu estou falando de cíclico, bom, talvez quando eu retorne para a caverna de novo, olhando para a sombra, para uma outra coisa, eu já não esteja, estou olhando para a sombra, mas já não estou agrilhoado. Eu já estou olhando para a sombra, bom, eu já consigo olhar para o lado, já consigo me comunicar, já é mais fácil sair, porque eu saí uma vez. Aí eu consigo fazer esse processo de uma maneira um pouco menos dolorosa, vamos dizer assim. Né? Essa questão que você falou da sombra, ele não dá para entender sempre ele essa cultura das imagens, né? Das ideias. Das ideias, tá? Mas como faz questões tira a verdade, as coisas. Eu acho que ele está. Eu tenho assim, verdade de falar as questões que envolvem opinião, mentira, verdade. Assim, ele fala que as coisas em si são as ideias. Então, a realidade última é a ideia da justiça, é a ideia do bem, é a ideia da beleza. Né? Elas participam disso, mas elas não são mais real. Entende? Então, por exemplo, assim, ó, esta mesa aqui, ela de alguma maneira participa da ideia da mesa. Não. Até no realista. A posição platônica é o realismo filosófico. Entende? Isso aqui existe e tudo mais, mas a realidade última é a realidade das formas. Ele diz mais ou menos o seguinte, ó, essa mesa aqui hoje, também, sim, quanto mais, sim, mais perfeito. Essa mesa hoje existe, ela é real, beleza. Só que ontem ela não existiu e amanhã ela vai deixar de existir. Então, tem realidade, mas a realidade última é o quê? É a forma da mesa que dá essa ideia para o cara poder acessar aquilo ali e fazer essa mesa. Seria uma coisa mais ou menos essa ideia. Fabrício, ia dizer alguma coisa? Thiago, primeiro parabéns aí. Resiliência do pessoal, né? Mas, não para de aço, né? Para apresentar. Pode perguntar para a obra dele. Não tem o mesmo conhecimento da educação. É isso. Começa vendo algumas coisas formas, aí uma aprendizado alguém, legal, algo mais adequado, e ele depois acaba sendo condenado pelos outros por isso. Sobre essa história, verdadeiro, um tempinho até que diversos obras, como eu falei, filmes, desenho, foi utilizado. Até que veio uma vida, e eu acho que tem que ter um comentário que eu feito disso, que hoje se popularizou também esse tempo, né, da Matrix, da Red Pill, essa ideia Red Pill, que o pessoal está muito direito, mas também, sabe, essa questão também tivemos a respeito que a gente vê hoje, a forma concreta, ainda vez fala, tem um amigo, um conhecido, eu não estou perdido. Né? Eu normalmente passo uma vida perdido nas sombras ali. É que ele tem que algo mais. Não é às vezes religioso, de fé, mas mais mais moral e aí depois desse comentário assim também. Isso. Então, assim, ó, vamos pegar o exemplo do próprio Matrix, tá? Então, o Neo chega lá, o Morfeu oferece para ele a pílula azul e a pílula vermelha, tá? Então, o Blue Pill, Red Pill.
Red Pill não o movimento que tem hoje, tá? A ideia lá dos anos 2000 do Matrix. Então, o que acontece? O Neo, que é um anagrama do One, né, que é o escolhido, ele chega no oráculo, que é o Morfeu, né, que dá a opção. Cara, tu quer conhecer o mundo como ele é de verdade, tu quer voltar a viver na ilusão. Então, o que acontece? O cara pode olhar para a fogueira, olhar para a subida, pode daqui a pouco olhar até para o sol lá fora. Mas, cara, é complicado tu seguir aquilo. Não é fácil. O conhecimento, a fé, o sacrifício, qualquer coisa, qualquer maneira qualquer chave de leitura que tu der para essa alegoria aqui, nenhuma delas vai ser fácil. É tudo difícil. Tanto que é a subida, né? Fácil é descer, subir é complicado. Então o que acontece? Tem gente que daqui a pouco vê isso aí, olha a subida, vê que é íngreme e fala, não, valeu, obrigado, eu vou ficar aqui vendo as sombras, me dá a pílula azul que eu vou tomar e vou ficar aqui as horas do dia. Né? E tem aquele que fala, não, eu vou tomar a vermelha e eu vou fazer o que eu tiver que fazer para chegar nessa realidade última que é a ideia do bem que o Platão está falando. Então, o que acontece? Vocês lembram lá na segunda aula que a gente falou sobre o Sócrates, que ele dizia que ele era um parteiro de ideias e só conseguia dar à luz a quem já estivesse grávido? Então, me parece alguma coisa nesse sentido. Tu pode mostrar, mas se não partir do cara, se o cara dentro dele não tiver essa vontade de ascensão, cara, tu pode puxar, tu pode falar, tu pode fazer. Cara, tu mostra o caminho. É tipo assim, tu vai organizar a bússola do cara. Pá, pra cá. Só que o caminho quem tem que fazer é ele. Entende? Então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é naquela ideia de assim, ó, é tu ter contato com essa realidade que Platão chama das ideias, das formas, tudo mais, tu olhar para aquilo e tu dizer, cara, isso é difícil. Mas eu vou encarar isso aí, eu vou encarar essa vida e vou tocar ficha. Entende? Isso é difícil, é demorado, é custoso, mas é o caminho para ascender e para encontrar o sol. Sabe? Quem teve na palestra que eu dei no tênis, lá em 23, sobre o imaginário, lembra da jornada do herói. A jornada do herói é bastante inspirada nisso aqui, sabe? O Joseph Campbell. Então, o que acontece? A República é um livro que eu escolhi para finalizar o meu curso e para passar para vocês, justamente porque é um livro atual. A gente tem vários livros que foram escritos há muito tempo que são livros atuais, que não perdem a sua atualidade. E eu diria que, por exemplo, pega só o Mito da Caverna, ele era verdadeiro antes do Platão, ele vai continuar verdadeiro depois do Platão. Por quê? Porque a própria estrutura da realidade humana é uma coisa assim, tu acha que tu tá sabendo, daqui a pouco tu não sabe, aí vem alguém te mostra, tu fica meio assim, daqui a pouco tu vai, tu, puxa, a vida é aquilo ali mesmo, ali agora. Exatamente. Por isso que é a verdade. Exatamente. Exatamente. Isso é tratado de várias maneiras. Tu tem a mitologia do Joseph Campbell, tu tem a psicologia do Carl Jung, tu tem a antropologia de mitos, como a do Levi Strauss, onde eles procuram justamente mostrar certas estruturas que tem em várias histórias de várias culturas para mostrar que bom, há alguma coisa subjacente naquilo ali tudo que norteia essas histórias. Tá? Eu até separei aqui mais a título de curiosidade para mostrar para você. Eu tive uma cadeira que eu tive que fazer um mapa mental, eu fiz um rascunho aqui, né? E eu escolhi justamente fazer sobre a República, o livro 7, né? Então coloquei aqui, né, que tem a teoria das ideias, que ilumina isso tudo, tem um processo de anábase e catábase, né, de subida e descida, né? O sol é a mesma coisa que o bem, a analogia para o bem. O filósofo é aquele que busca libertar-se da ilusão do mundo sensível através da apreensão do que é bom, belo e verdadeiro. Né? O movimento de ascensão da alma e o retorno à caverna, que a gente vai ver depois. Né? Busca pelo conhecimento e o compartilhamento dele. E eu coloquei, né, que o Matrix, vocês já viram também aquele filme Show de Truman, do Jim Carrey, também é mais ou menos isso aqui. Ele acha que ele está fazendo as coisas, mas na verdade tem alguém organizando tudo aquilo para ele. Né? Então a sombra, essa ilusão, ele vai ter uma cegueira temporária, descrédito dos outros, né? E o mundo dos sentidos, ele acaba sendo uma ilusão na terminologia platônica. Vamos adiante? Então o que a gente tem que fazer depois que a gente sai da caverna? Os olhos podem se confundir de dois modos devido a duas causas. Quando eles saem da luz para ingressar na escuridão e quando eles emergem da escuridão para ingressar na luz. O mesmo vale para a alma. Se tiver saído de uma vida mais resplandecente, sua visão se encontraria embotada por não ter ainda se habituado à escuridão. Se saiu de uma ignorância maior para algo mais resplandecente, está ofuscada pelo brilho. Né?
Essa ideia da visão tem muito a ver com a alma, no sentido da vida que a pessoa levava. Se tu vivia uma vida nesse mundo de ilusões do Platão, quando tu sair, vai ter desconforto, tu vai ficar meio cego, meio injuriado, assim, mas tem que persistir naquilo ali. Aí o Sócrates diz, ó, a educação não é, como alguns indivíduos proclamam, inserir conhecimento na alma que dele carece, como inserir visão em olhos cegos. O poder do aprendizado está presente na alma de todos, e o instrumento do aprendizado é como um olho que não pode ser tirado da escuridão para a luz, sem que se gire o corpo inteiro. Ou seja, a visão já estaria presente na alma. Não se trata, portanto, de introduzir visão na alma, mas redirigir a visão da alma. Então, olha só, o Platão diz que a capacidade de visão todo mundo tem. Só que o conhecimento, e portanto, na verdade, o conhecimento não é dar visão para um olho que está cego, mas é mostrar que aquele olho que está vendo, ele deve ser direcionado ao bem. E através a tradução também é conversão. Que não é conversão religiosa, é conversão de tu mudar o caminho. Então tu está olhando para cá, coisa parecida, cara, não, olha para cá, lá está o que tu precisa. Entende? Então não é só sobre botar conhecimento para dentro, é mostrar como é que tu deve usar esse conhecimento, como é que tu deve ir atrás dele para ter como fim o bem. Tá? Ele vai falar mais sobre isso depois. Ó. Parece que as outras, assim denominadas virtudes da alma, têm afinidade com as do corpo, pois realmente não são pré-existentes, mas sim produzidas posteriormente através do hábito e da prática. Lembra que a gente falou do hábito e da prática umas aulas atrás? Porém, a do pensar parece pertencer a uma qualidade mais divina, que nunca perde seu poder, mas que é ou útil e benéfica ou inútil e danosa, dependendo do rumo de seu giro ou conversão. Ou nunca ouviste falar das pessoas tidas como más, ainda que sagazes, sobre quão aguda é a visão da pequena alma e quão nitidamente ela distingue as coisas para as quais se voltou. Isso mostra que a sua visão não é precária, mas sim compelida a servir a maus propósitos, de modo que quanto mais aguda a sua visão, mais mal realiza. O Kant tem uma ideia parecida com essa na metafísica da fundamentação da metafísica dos costumes, né? E aquela ideia, bom, eu posso usar o conhecimento para o mal. Eu acho que todo mundo aqui está familiarizado com essa ideia, né? Talvez o melhor exemplo disso aí seja a história do século XX, né? A gente teve uma série de ideologias totalitárias, onde a gente pode chamar aqueles ditadores de qualquer coisa, menos de burros. Eles não eram burros, nenhum deles era burro. Entende? Só que ele não estava com o olho da alma dirigido para o que é o bem. Entende? E isso aí acarretou milhões de mortos, sabe? Então, o conhecimento, ele pode ser bom, assim como ele pode ser ruim. Depende para onde eu, como indivíduo, estou virado, estou convertido, vamos dizer assim. De novo, não no sentido religioso, né? Então, eu sei muita coisa de organização, de psicologia e tudo mais. Cara, eu posso levar uma nação inteira à ruína. Eu posso levar a eventos como a Primeira, como a Segunda Guerra Mundial, porque essas pessoas que estavam lá organizando isso tudo, elas tinham conhecimento. Só que elas estavam com o olho da alma delas virado para outro lugar que não era a ideia do bem. Até no slide anterior eu coloquei aqui a potência, entre parênteses, esqueci de explicar, né? Isso aqui remete também àquela ideia do Aristóteles de ato e potência, né? Então eu tenho determinadas potências dentro de mim e quando eu faço aquilo ali eu torno aquilo ato. Né? Então a potência do aprendizado está na alma de todos, ou seja, todo mundo tem a capacidade de aprender e de ascender e de percorrer aquele caminho da caverna. Certo? Só que eu preciso atualizar isso aí de fato percorrendo esse caminho. Perfeito? Não adianta ficar só na potência, eu tenho que atualizar isso aí exercendo esse poder de aprendizado que eu tenho. Entretanto, se aqui ele remete ao tema da educação, tá? Entretanto, se uma natureza desse tipo, que é má, houvesse sido forjada, trabalhada continuamente desde a infância e libertada, por assim dizer, dos pesos de chumbo da afinidade com a geração e o devir, ou seja, com a multiplicidade, que a ela foram vinculados pela glutonice, a avidez e os demais prazeres similares e que levam a uma visão da alma para baixo, se sendo libertada de tudo isso, experimentasse uma conversão para que contemplasse as coisas verdadeiras, afirmo que a mesma visão da mesma pessoa veria essas coisas com o máximo de nitidez.
tal como agora acontece com as coisas para as quais que está agora voltada. Então aqui é uma retomada daquilo que a gente falou antes. E aí, beleza, o cara saiu da caverna, tá lá, contemplou o bem, contemplou o belo, contemplou a justiça, né? Aí o que ele tem que fazer? Sócrates diz que não será permitido no seu estado ideal que ele está montando na República, né? O que hoje é permitido aos filósofos guardiões. Não é permitido que lá permaneçam e se recusem a descer novamente até os prisioneiros da caverna e compartilhar de seus labores e honras, sejam esses de menor ou de maior valor. Sócrates responde que, conforme estabelecido anteriormente, o objetivo não é transformar uma classe específica na mais feliz, mas sim produzir felicidade no Estado como um todo. Vocês lembram da analogia da estátua que teve no livro 4, onde ele fala que eu não preciso deixar o olho da estátua mais bonita, eu preciso deixar a estátua toda mais bonita, porque minha preocupação é com a estátua, não com a parte mais bela? Aqui é a mesma coisa, né? Glauco pergunta, mas Sócrates, o cara vai sair da caverna, contemplar o bem, tu vai fazer o cara voltar para a caverna, tu vai deixar ele infeliz. Bom, mas não me importa, o que importa é a felicidade do Estado, né? E ainda assim ele vai dizer que esse cara vai ser feliz, porque ele vai olhar e vai dizer, cara, eu tenho que voltar para a caverna para tirar o pessoal de lá de mim. Eu não posso ficar com esse conhecimento para mim. Eu não posso ficar lá contemplando as obras, eu tenho que voltar e, de fato, atuar no mundo sensível, no mundo material, a título de procurar retirar os meus concidadãos daquela ilusão e trazer ele mais perto da forma do bem. Os filósofos foram nutridos e sustentados pelo Estado. Além disso, foram educados para serem os melhores. Por isso, eles possuem não só o dever, mas a aptidão para governar. Portanto, não lhe será lícito não retornar à caverna. Então, saiu, show. Agora tem que voltar. Nesse estado, somente os verdadeiramente ricos governarão. Não aqueles que o são em ouro, mas aqueles abastados na riqueza necessária aos felizes, ao saber uma vida boa e sábia. Aí ele diz o seguinte: se mendigos e carentes de bens pessoais ingressarem na vida pública, imbuídos do pensamento de que os bens que ali se encontram, que os bens ali se encontram para que sejam apanhados, então o Estado bem governado será impossível, pois o governar será objeto de contendas, e esta guerra civil destruirá essas mesmas pessoas, bem como o próprio Estado. Então, eu não posso voltar e governar para o meu bem particular e pessoal. Eu tenho que sair da caverna, voltar para governar em função do bem da própria cidade, do próprio Estado. Né? Isso aqui vale também para a nossa analogia da alma. Né? Eu tenho que pensar no meu bem como um todo, não só como uma parte de mim. Né? Então, mendigos e carentes de bens pessoais. O cara que vai para a política para enriquecer, para ganhar dinheiro, coisa parecida, segundo Platão, não é por aí. Tanto não é por aí que os auxiliares e os governantes não têm propriedade privada no estado ideal dele. Tá? Aí tá, mas aí toda a questão de querer a pessoa, de forma grosseira, né? A pessoa só vai virar, mudar a visão dela e ela estuda isso. E aí não entra uma questão de compreensão que se eu volto para cá, eu quero que as pessoas mudem a visão, eu não estou, como é que eu faço? Se a pessoa não faz, pô, isso daí. Eu respondi uma metáfora de plantar semente. Tu planta a semente ali, e quem tiver, até uma nunca falando em Bíblia, tu planta a semente vai germinar na terra que tiver adequada para germinar. Isso, exatamente. Sabe? E às vezes o cara vai olhar o do lado saindo e fala, o que está acontecendo? Opa, a terra dele daqui a pouco já está fértil. Daqui a pouco aquela semente se jogada de novo vai florescer. Então eu diria que seria uma coisa nesse sentido, de tu plantar a ideia e quem estiver pronto para aquilo vai para frente. Às vezes o cara não vai estar, mas ele vai olhar o mundo e vai dizer, não, mas isso aqui me serve. Absolutamente, com certeza. Sim. Bem natural, né? Depois tu descobre uma coisa boa, tu quer compartilhar com quem tu gosta. Vê uma castanha muito boa, uma produção que ama. Dessa fila tu vai lá e foi picando, tá? Sim. Deixa eu te perguntar. A gente acabou de ver
vicariato, que é a mensal que eles fazem, dentro do vicariato. Gente, hoje a aula, hoje, por exemplo, a palestra, sempre tem uma palestra. Hoje foi sobre a doutrina social da igreja. E, na verdade, ela vai muito ao encontro desse ensinamento todo. Vai olhar assim, a origem é a mesma. Né? Aí ele falou justamente dos conceitos, né? Os princípios da doutrina social da igreja é justamente essa questão do patriarcado. Como é que é? É bem comum, na verdade. Sim. Mas se apropriar das coisas públicas no seu próprio Que é o patrimonialismo. patrimonialismo, os princípios da doutrina que você falou, que Sim. ressaltou, que eu tenho aqui, Sim. os princípios da doutrina social. Sim. É assim, sim, claro. Isso, patrimonialismo. Não, e boa parte da base disso aí é a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho bebe direto do Platão. Né? Também tem uma continuidade nisso aí, né? Tem a Platônica, Santo Agostinho depois. Isso vai ser baseado bastante também nesse livro do Tomás aqui, que daí é o Aristóteles, né? Posterior, mas exatamente isso aí. Deixa eu ver, eu parei aqui, tá. Bom, tudo claro até aqui? Certo? Então agora a gente vai chegar para a segunda metade do livro 7, e o Silvio vai vir aqui explicar a matemática. Então vamos lá. No final do livro 7, né, ele fala sobre as disciplinas matemáticas que o filósofo deve aprender. Aritmética, geometria plana espacial, harmonia e astronomia. Isso aí depois vai ficar conhecido como quadrivium, que faz parte das 7 artes liberais, que é a gramática, a lógica e a retórica. Então, o que acontece? A matemática, segundo Platão, ela nos leva a essas ideias abstratas que são imutáveis. Né? Então, eu vou usar o mesmo exemplo, que é um exemplo bem banal, mas que ilustra bem. Né? Todo triângulo vai ter 180 graus como ângulos internos. Né? Então, o que acontece? Um quadrado vai ter os 4 lados iguais, são certos axiomas matemáticos que depois foram propostos pelo Euclides, nos elementos, e o Platão entende que aquilo ali, essa apreensão desses princípios imateriais, abstratos, e segundo Kant, né, sinteticamente a priori, nos permitem ascender depois à dialética, que de fato é o que vai chegar ao conhecimento último das coisas abstratas, né, que é mais inteligível e menos sensível. Tá? Então, o estudo do próprio número, o estudo do número no espaço, o estudo do número no tempo, que é a música. Né? A música é completamente matemática, certo? Quem aqui conhece um pouco de música sabe que tem o tempo, o compasso, aquela coisa toda. Né? E por fim, o estudo do número no tempo e no espaço junto, certo? O estudo dessas disciplinas permite ao filósofo ascender à dialética e, através dela, contemplar a ideia do bem. Esse processo não só é difícil, como deve ser trilhado em função do bem comum, que a Nilce falou agora, seja do Estado, seja da alma. O verdadeiro filósofo deve chegar a este estágio e retornar para o mundo sensível em função da apreensão desse conhecimento, ou seja, a volta dele ao mundo, ela se dá justamente em função de ele ter tido aquele conhecimento. Tá? Ou seja, ele não deve guardar isso aí para si, ele deve compartilhar com os outros. Para Platão, a educação filosófica culmina quando a alma deixa de operar apenas com representação dos objetos sensíveis e alcança o princípio inteligível que fundamenta toda a verdade, toda a realidade, a própria ideia do bem. E ele fala aqui também sobre a idade, que a gente deve estudar isso aí, tá? Eu já vou abrir todas aqui. Então, assim, da infância até mais ou menos 20 anos, lá os primeiros livros, música e ginástica. Dos 20 ao 30, matemática. Dos 30 aos 35, dialética. Dos 35 aos 50, retorno à caverna, vida política e atuação militar. Tá? E a partir dos 50 anos, a contemplação do bem e o governo propriamente dito da cidade. Tá? Ele fala também que ali, sei lá, 18, 20 anos mais ou menos, tem que ter treinamento militar. Né? Então tu vai ter tua alma mais ou menos ordenada, organizada, tu vai ter um treinamento militar, a partir daí tu vai para matemática, dialética, depois tu volta para a caverna, até chegar na própria contemplação
nessa ideia do bem quando for mais velho, né? Então essa divisão permite que a alma aprenda no momento certo as disciplinas que precisa para atingir a unidade e a justiça. Então, Platão admite que há momentos mais oportunos para te aprender certas coisas. Ao fim e ao cabo, tu vai ter que aprender tudo aquilo ali, mas existe um tempo para cada uma dessas coisas. Por isso que no colégio a gente separa, né? Somando, subtraindo, depois a multiplicação e assim por diante. Tá? Acho que esse aqui termina. Beleza. Alguma ideia, alguma sugestão, dúvida sobre o livro 7? Sabe quando tu abre uma caixinha, tira um monte de coisa dentro? Cada uma tem uma explicação? É. Abre uma caixinha e tem um monte de coisa atrás. Agora vai ter que organizar isso aí dentro dos compartimentos certos. Comentar com o Sócrates também porque observava a matemática. Ia fazer a mesma coisa que eu fiz. O Platão, sim. Igual o Sócrates. Não tem um consenso muito certo se Sócrates tinha envolvimento com matemática. Tudo indica que o conhecimento era mais ideia moral. O Platão que trouxe isso para fundamental. Ah, sim, claro. Ele conhecia tudo. Eu vou ler aqui rapidinho, são 2 páginas, que esse livrinho pequeno aqui, que eu até usei bem pouco, mas na semana assim. Mas como é que Sócrates e Platão diferenciam? Os caras conseguem diferenciar Em certa medida, sim. Tá? Por quê? Porque o primeiro problema, Sócrates não escreveu nada. Tá? Então, quem escreveu foi o Platão, foi o Xenofonte, né? Teve aquela peça também do Aristófanes e tem um pouquinho do Aristóteles. Né? Então a gente conhece o Sócrates de segunda mão, vamos dizer assim. Né? Isso, por tabela. Mas tem um consenso hoje que diz que os primeiros diálogos, cronologicamente ali, né, como o próprio Tifron, Apologia, Criton, tudo mais, eles têm mais da ideia do Sócrates. E na medida que o Platão vai amadurecendo, vamos dizer assim, aí vai ficando mais claras as ideias do próprio Platão. Né? Então não tem isso aí estabelecido, mas tem um consenso que diz, o início do Platão é mais socrático e depois a gente vai tendo mais as ideias do próprio Platão. Isso. Né? Então tem essa linha contínua, mas que provavelmente já tem um momento ali que já não fica mais a mesma coisa. Né? Se divide um pouco, né, uma coisa da outra. Mas a influência do Sócrates é total e completa até o final. É uma questão de que daí são implicações lógicas que Platão extraiu para fazer a doutrina dele. Então esse livrinho aqui eu li essa semana o capítulo e eu achei que esse capítulo faz um resumo bem bom. A alegoria da caverna descreve o processo do filósofo que consegue elevar-se do mundo sensível pela visão das ideias. É exatamente essa visão que lhe permitirá depois descer de novo ao mundo concreto para governar os outros homens da melhor forma. Portanto, é muito importante a educação do filósofo, que comporta uma conversão no olhar na direção da ideia do bem. A educação deverá englobar a música, a ginástica, mas, sobretudo, as disciplinas que levam à aquisição da verdadeira ciência, matemática, geometria, astronomia, harmonia. Essas disciplinas deverão ser todas estudadas não por objetivos práticos, isto é, pela possibilidade que elas têm de poder ser de alguma utilidade prática dos afazeres comuns dos homens. Assim, por exemplo, a matemática que os filósofos estudarão não será a que serve aos mercadores para que estes façam seu comércio. Para os filósofos, o topo dessas aprendizagens é a ciência dialética, que termina no conhecimento do bem, que é o fim último do conhecimento. A dialética é, portanto, a coroação de todos os estudos. O dialético sabe dar provas de todas as coisas, a si mesmo e aos outros. Mas como se escolhe o futuro dialético? Será necessário escolher naquelas naturezas bem dotadas de muitas qualidades: firmeza, coragem, beleza, nobreza de alma, agudeza e facilidade na aprendizagem, tenacidade, boa memória e amor pelo trabalho. Há, portanto, uma descrição pormenorizada do processo educativo dos futuros governantes, nas várias fases de sua vida. Até os 20 anos, irão a cursos propedêuticos, sobretudo à base de ginástica e música. Depois, os melhores são escolhidos para cursos de aprendizagem das várias ciências, por 10 anos. Aos 30, os melhores serão direcionados cuidadosamente para o estudo da dialética. De fato,
também a dialética sofre doenças, que consistem principalmente no mau uso dos discursos da refutação. Dos 35 aos 50, eles voltarão à caverna e farão a experiência prática do governo da cidade. E aos 50, os melhores, por sua vez, governarão a cidade, dedicando o resto do tempo à filosofia. Isto vale quer para os homens, quer para as mulheres, que tiverem sabido demonstrar que possuam todas as qualidades necessárias. Portanto, as coisas que se disseram sobre a cidade e sobre sua ótima constituição não são utopias, são coisas difíceis de realizar, mas não impossíveis. Beleza? Interessante. Ter experiência. Gosta? Sim. Exatamente. Vamos para o livro 8, então. Vamos ver como é que a gente está aqui. Livro 8. Começa assim. Bem, concordamos assim que se esperamos que um Estado alcance o máximo em matéria de bom governo, esposas deverão ser em comum, crianças e toda a sua educação em comum, e igualmente suas ocupações, na paz ou na guerra, deverão ser em comum, e seus reis deverão ser aqueles entre eles que se tornaram os melhores, tanto na filosofia quanto na guerra. E o Glaucon pergunta, né, retornando lá no livro 5º, se esse sendo o Estado ideal, quais seriam as formas corrompidas de Estado do governo? Ele ia perguntar isso em um dado momento, aí o Admanto interrompeu e eles retomam esse assunto agora. Tá? Então, quais são as formas de governo? Eu coloquei aqui 3, que na verdade é uma só, porque em vários lugares chamam diferente, né? Monarquia, aristocracia, república. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que tirar da ideia, para entender aqui, a monarquia como um rei absolutista. Não é disso aqui que está falando. A gente tem que também tirar a ideia da aristocracia como aqueles nobres empolados de meia calça e salto alto e peruca. Não é disso que está se tratando. Né? E também república, que é a politeia, que é o título do livro. Então, basicamente, né, a monarquia é o governo de um e a aristocracia é o governo dos melhores. Né? E a monarquia seria o nome que ele deu para isso. Mas, na verdade, seria uma aristocracia. Governo de um e governo de poucos, para o Platão, não faz tanta diferença desde que sejam os melhores que estejam no governo. Né? E isso aí vai se corrompendo, vai se degenerando. Tá? Timocracia, oligarquia, democracia e, por final, a tirania. E aí o Platão fala que uma se degenera a partir da outra. Então, há um processo aqui, bem como eu coloquei ali, que uma vai degenerando até chegar na última, que é a pior, que é a tirania. E aqui a gente vai ver mais ou menos como é que ele chega nessa ideia. Tá? Então, vamos lá. Assim como há 5 tipos de governo, há 5 tipos análogos de alma. Então existe também o homem aristocrata, o homem timocrata, o homem oligárquico, o homem democrata e o homem tirânico. Como já descrevemos a mais virtuosa, né, dessas formas, a aristocracia, resta-nos investigar as formas inferiores de governo e de alma. Descobrindo o indivíduo de alma mais injusta de todos, poderemos opô-lo ao de alma mais justa, no intuito de investigar a relação entre a justiça e a injustiça, com a felicidade e a infelicidade, a título de decidirmos se vale a pena agir justa ou injustamente. Então, como é que acontece essa corrupção do governo? Tá? A causa da mudança de qualquer forma de governo é uma cisão ou guerra civil que irrompe no seio da própria classe governante. Nem mesmo uma organização política como essa durará para sempre. Na própria natureza, diz o Sócrates, né, há um ciclo de fecundidade e esterilidade. Eu separei um trechinho para ler. Ó. Uma vez irrompida a guerra civil, as raças de ferro e de bronze impelem o governo para o ganho de dinheiro e a aquisição de terras, habitações, ouro e prata, ao passo que as raças de ouro e prata, não sendo pobres, mas por natureza ricas em suas almas, procuram reverter o governo para a virtude e a antiga ordem. E assim, empregando violência e lutando entre si, acabam por firmar um acordo mediano. Distribuem a terra e as habitações entre eles mesmos, convertendo-as em propriedades privadas. Escravizam os vizinhos e serviçais que anteriormente guardavam, na condição de amigos livres e mantenedores, e passam a se ocupar com a guerra e com a proteção de si mesmos contra aqueles que reduziram a escravidão. Então assim começa a degeneração do governo por Platão. Ou seja, há uma inversão na ordem, não só entre quem governa e quem deve ser governado, como no objetivo final do Estado como um todo. Essa subversão das funções de cada classe é o fundamento que dá início às formas corrompidas de governo. Então, quando a gente fala em ordem aqui, a gente tem que lembrar que, para o Platão, a justiça é esse ordenamento dessas partes, tanto da cidade quanto da alma.
Quando começa dentro do indivíduo ou no próprio Estado uma desordem que ele chama de guerra civil a operar, começa a acontecer a corrupção daquilo que está sendo governado, portanto, do estado da aula. Então, timocracia, tá? Que é a primeira forma. É o governo do peito, timós, né? Que acaba sendo os amantes das honras. Pessoal, a timocracia nasce quando a classe governante perde o objetivo filosófico. Em vez de amor à verdade e ao bem, começa a predominar o amor à honra, à vitória, à reputação e à guerra. Platão descreve essa passagem como resultado de uma falha na reprodução e na educação dos guardiões. A cidade ideal não consegue manter perfeitamente sua ordem e surgem governantes menos filosóficos, mais duros, competitivos e ambiciosos. É um regime dominado pelo espírito guerreiro. Valoriza a honra, a disciplina, a força militar e a despreza parcialmente o dinheiro, mas já começa a desejá-lo secretamente. Então lá ele até tem uma parte que ele fala, o cara não dou bola pro dinheiro, mas no fundo ele começa, eu queria ter isso aqui, eu queria ter aquilo ali, eu ainda não dou muita bola, mas eu já tenho aquilo dentro de mim. E ele remete isso aqui ao governo de Esparta, na época, tá? Que era a cidade-estado mais guerreira, enfim. Aí ele faz o paralelo sempre do Estado para o homem. Né? Então, o homem timocrático é governado pela parte irascível da alma. Ele ainda não é dominado pelo amor ao dinheiro, nem pelos prazeres mais baixos, mas já não é verdadeiramente filosófico. Ele é ambicioso, competitivo, amante das honras, pouco inclinado à reflexão filosófica e sensível à aprovação pública. É o tipo de pessoa que quer ser respeitada, admirada, condecorada. Então, o que acontece? Cara que está governando a cidade perdeu essa direção para o bem. Ele está preocupado em ganhar guerra, amealhar o espólio daquela guerra, né? Ele começa a entender, não, só um pouquinho, se eu que vou para a guerra, eu que ganho as batalhas, por que não sou eu que vou governar? É eu que tenho acesso ao que a gente ganhou, tudo mais, então eu que tenho que organizar isso aqui. E aí a gente começa a ter um Estado, por consequência, um indivíduo democrático. Tá? Isso vai acabar se degenerando na oligarquia, tá? Que é o governo dos poucos, que também é conhecido, né? Mas daí não é a própria palavra, né? Amantes do dinheiro. Tá? Oligo é poucos e arquia é governo, poder. Então o governo de poucos acaba se tornando o governo dos amantes do dinheiro. A timocracia se degenera em oligarquia quando o amor à honra vai cedendo lugar ao amor à riqueza. O guerreiro honrado começa a desejar o dinheiro. A cidade passa a medir o valor não pela virtude, mas pela riqueza e propriedade. O critério de governo deixa de ser quem é o melhor ou o mais honrado e passa a ser quem tem mais dinheiro. A oligarquia acaba sendo o governo dos ricos, que é também conhecido como plutocracia. Os ricos governam, os pobres são excluídos. A cidade se divide em duas, a cidade dos ricos e a cidade dos pobres. Então ele fala que no mesmo local físico e geográfico tu acaba tendo duas cidades, né? Separadas, a dos ricos e a dos pobres. A virtude é substituída pela acumulação. Há medo constante por parte dos governantes de revolta e eles evitam armar o povo. Eles começam a não querer mais armar o povo, porque eles veem, cara, vai dar revolta, vai dar problema, vamos nos cercar aqui e nos proteger do povo que é maior, que está em maior número do que a gente. O homem oligárquico, ele é dominado pelo desejo de dinheiro. Ele reprime muitos prazeres, não por virtude, mas porque quer acumular posses. Apesar de ser disciplinado, econômico e trabalhador, ele é avarento e desconfiado e está sempre com medo de perder seus bens. Ele pode ser rico exteriormente, mas é pobre interiormente. Então é aquele cara que ele vai lá, ele trabalha, ele é econômico e tudo mais, mas não porque ele entende que aquilo ali é bom e está de acordo com a virtude. Não, ele é tudo isso aí porque não, porque agora assim eu vou ter mais dinheiro. Se eu trabalhar mais, eu vou ter mais dinheiro. Ele não está preocupado no que ele vai fazer com aquele dinheiro de bom, ele está preocupado em amealhar posse, coisa parecida, e aí ele até pode, tu olha e fala, esse cara é virtuoso, esse cara é organizado, tudo mais, mas na verdade não. Ele está fazendo tudo aquilo em função do amor ao dinheiro, não em função àquilo que ele pode fazer de bom com esse dinheiro. Isso aí acaba se degenerando em democracia. Pode falar. Bom, primeiro, o Brasil viveu em elas votavam no Tia Grande. E quem queria votar, Sim. isso é um período. E aí, eu te perguntava, mas isso, veja, isso tem a ver com liberalismo? Porque assim, é uma visão que a economia tem que sim, o cara vai estar achando que a
A economia boa. Não, mais ou menos. Por quê? Porque a análise do Platão, aquilo não é uma análise econômica, tá ligado? É uma análise política. Cara, tá tudo junto, eu sei, mas não é disso que exatamente que ele está falando. Então, o que acontece? Hoje a gente tem isso no Brasil. Não, eu não daria esse salto. Eu diria que ele pode virar uma oligarquia. São a mesma coisa. Entende? Não, Legal, cara, tá, mas faltou ali o capitalismo, o comunismo, isso aí se volta eles esperam. Aí a gente cara vai ter com isso aí. a organização de produção. E também, presidencialismo não é uma forma de governo. Tá? Então, essas formas de governo citadas, essa é a forma mais clássica ali, não envolve esse tipo. Daí tem mas claro, e quando a gente vai no macro depois, tudo vai estar um pouco interligado. Porque faz a divisão agora. Porque o que acontece, olha só, uma coisa pode implicar depois na outra. Elas não são iguais. O que acontece? O liberalismo, daí tem muita gente que é rica, tem pouca gente que é rica, são pobres. Sim, isso pode acontecer, de fato acontece. Mas quando eu pego sistemas que são completamente opostos ao liberalismo, eu acabo rigorosamente a mesma situação. A pequena elite lá detentora de tudo e o resto do povo todo pobre. Então não são a mesma coisa. Então as duas coisas podem ser oligárquicas. Entende? Então não dá para igualar uma coisa à outra. Certo? E na verdade, assim, tu falou, antigamente quem tinha dinheiro podia votar e quem não tinha não podia, né? Pois é, mas hoje em dia, se eu não tiver dinheiro, eu consigo me candidatar. Entende? Então, em alguma medida, também a gente tem isso ainda hoje, sabe? Então, vamos lá. Democracia, governo do povo, tá? Também chamado pelo Platão de governo de muitos, que agora inverteu aquela pirâmide, tá? A oligarquia aumenta demais a desigualdade. Os poucos no governo enriquecem, os mais pobres se ressentem e se revoltam. Quando assumem o poder, o principal valor deixa de ser o dinheiro e torna-se a liberdade. Para Platão, a democracia é o regime da liberdade sem hierarquia. A autoridade é vista com desconfiança. Há igualdade entre os desiguais. Professores têm medo dos alunos, pais querem ser iguais aos filhos, as leis e os costumes perdem força. A democracia parece sedutora, mas esconde a ausência de ordem. Contém todos os modos de vida e, justamente por isso, não tem um princípio ordenador. O homem democrático é governado por muitos desejos alternados. Ele não possui um centro estável. Um dia busca filosofia, outro dia prazer, outro dia política, outro dia negócios, outro dia lazer. Ele é um amante da liberdade, mas é incapaz de hierarquizar seus desejos. É avesso à disciplina necessária para atingir seus objetivos. A liberdade é confundida com a ausência de ordem, né? Ou a ausência de ordem é confundida com liberdade. Então, o que acontece? O Platão ele não gosta muito da democracia. Tá? Ele fala que ela é confundida com a liberdade, só que é um conceito corrompido de liberdade. Eu acho que eu posso fazer tudo e talvez de fato eu possa fazer tudo, só que se eu não tiver tido esse redirecionamento da minha alma para o que é bom, daqui a pouco um dia eu vou querer uma coisa, outro dia outra coisa, não vou sair do lugar, porque um dia eu vou dar um passo para frente, outro dia eu vou dar um passo para trás, outro dia eu vou dar um passo para o lado, né? E isso aí vai me causar uma ideia de que, bom, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, mas na verdade eu estou sem chegar em lugar nenhum. Entende? Então eu demando liberdade, 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 liberdade para quê? Bom, liberdade para atender os meus desejos. Bom, pois é, mas será que... Claro que tu deve ter liberdade para isso, mas tu não deve usar a tua liberdade só para isso. Entende? Então, tu tem livre-arbítrio, mas tal, mas isso aí deve estar orientado a alguma coisa maior e ascendente. Na verdade, é fazer o que eu não quero, né? Exatamente. Exatamente. Isso. Isso. Então, Tem pra ordem, né? isso. O que eu não quero, vai me levar. Algo maior e melhor. Ela, Isso, exatamente. não quero estudar, não quero ir para aula amanhã, não quero. Boa, gostei do sábado de manhã. Hoje está frio, é sábado de manhã, vocês levantaram do frio e vieram aqui. Então vocês não são homens e mulheres democráticos como o Platão defende, tá? Excelente. Igual. Primeiro,
Chega. Desse aqui ou eu volto mais? Governo do homem democrático. Tá. Opa. Democrático. Esse aqui? Tá. Ah, o pior é que assim, como eu separei essa apresentação, eu ia ler muito no início, eu acabei não botando muita citação na segunda parte para não ficar muito chato. Mas tem uma parte que ele fala exatamente disso ali. Depois eu procuro aqui e leio, e é bem interessante. Ele fala, o cara acorda, hoje eu vou para o fim da política, e vai. Não, hoje eu vou estudar filosofia. Não, hoje eu vou para a praia. Né? Isso eu acho que todo mundo se identifica. Tá? Eu tenho que me policiar assim, de maneira ativa, porque, cara, às vezes depende de mim. Eu tô lá em casa, vou pegar esse livro aqui, tem o primeiro terço do livro, jogo lá, quando vê eu tô no outro. Não, cara, eu tenho que pegar isso aqui agora, daí e terminar, sabe? Isso é ativamente, o cara tem que dizer, não, tá. Eu sei que eu quero ir lá, agora, eu vou terminar isso aqui. E aí o cara termina e vai pro próximo, senão fica isso aí mesmo. Fala assim. Não conhecia, sim. É. Mas justamente, a ordem aqui no Platão é justamente a mesma. Dá um clique, cara. Quando terminar, você não precisa da hora. E acaba caminhando naquela frase que o Lucas falou, né? Que é a liberdade de fazer o que eu não quero. Então tá, chegamos na tirania aqui do Platão e alguns sistemas de governo. A tirania nasce do excesso de liberdade. Quando todos rejeitam qualquer autoridade, a cidade se torna desordenada. Da desordem total, surge o desejo por um protetor forte. O povo escolhe um líder que promete defendê-lo dos ricos e dos inimigos. Esse líder, inicialmente, aparece como um defensor popular, um demagogo. Depois, elimina adversários, concentra poder, cria guerras, cerca-se de bajuladores e transforma-se em tirano. Para Platão, a tirania é o pior dos regimes. O poder é baseado no medo, a perseguição aos melhores cidadãos, uso constante de violência e guerras externas para manter o controle interno. Isso vale para a pessoa, tá? Então já vê que ele tá brigando, depois aparecendo para ver outras coisas, negócio, é porque dentro está desordenado. O indivíduo tirano é dominado por apetites desmedidos, violentos e irracionais. Ele torna-se incapaz de ter autocontrole. É escravo dos próprios desejos. Apesar de parecer poderoso, é mais escravo do que qualquer outro, já que não governa a si mesmo. E eu termino com uma citação que o Sócrates diz: o povo caiu no fogo de ter senhores que são escravos, e que no lugar da ampla e inadequada liberdade da qual fluía, trajou-se da mais cruel e mais amarga escravidão, que é ser escravo de escravos. E assim termina o livro 8. Essa foi a bibliografia que eu usei. E por hoje é isso. Obrigado. Gente, esse tempo aí, eu estudei bastante na faculdade, foi meu TCC, eu estudei mais ou menos sobre forma de governo, e o meu orientador foi o Marcos Guerra, e dessas modalidades ali, né? Aí tá coisas do forma, os modelos virtuosos, né? Os modelos viciosos de governo. Também depois tem modo de governo diferente. Mas daí até ele citou pô, cara, tem muita coisa que é parecida com hoje no nosso país e tal. Daí eu falei, eu mostro um quadrinho mais ou menos da noite, assim, isso. E tem nota, isso. E veio tudo uma, né? Né? Roubado, né? Sim. Então, assim, roubado. Usurpado. Foi. Sim. Alguém tem mais alguma coisa? É isso? Finalizo aqui então, pessoal.